Olá, aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Como foi de feriado? Tudo em ordem? Que bom! Vamos começar mais uma aula de inglês? Ótimo! Então, pega a sua apostila, organiza o material e hoje nós vamos fazer uma aula de texto, frente 2. Então, nós faremos o módulo número 8, página 22. Pega a sua apostila, organize o seu material and here we go! Abrindo a sua apostilinha aí na página 22, você vai encontrar um texto um tanto curioso. Quando a gente lê o título do texto, a gente fica até espantado. Será que isso é verdade? O texto fala o seguinte: Homes for sale in Italy for €1. Have you ever thought about it? Já imaginou poder comprar uma casa na Itália por €1? Será que isso é verdade? Pior que é verdade. E a gente vai fazer a leitura do texto, depois de ver o vocabulário, e você vai entender um pouquinho melhor como é para comprar essa casa por €1 aí na Europa. Deve ter alguma pegadinha, não tem? Será? Bom, depois a gente volta lá aqui no texto para a gente ler e descobrir o que é essa casa por €1 nessa cidadezinha que parece ser aí pela imagem muito acolhedora. Muito bem. Agora, a gente vai fazer os exercícios de vocabulário. Toda a aula de texto de inglês, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer o principal vocabulário do texto, principal vocabulário que aparece na aula. Aí, você usando esse vocabulário vai ler o texto e fazer mais algumas coisas que eu deixarei para que você faça. Vou te dar algumas instruções e na outra aula a gente corrige. Então, geralmente as aulas de texto nós vamos dividir sempre em dois momentos. O primeiro momento, onde a gente trata de vocabulário, e o segundo momento, que a gente traz a leitura do texto, a gente traz a compreensão de texto e a gente traz alguns exercícios que, porventura, não tenham sido feitos. Tudo bem? Então, hoje, a gente vai fazer nessa aula a parte do vocabulary. Vamos lá? Página 23. Isso eu farei porque é sempre extremamente importante que você leia o texto, que você tente sozinho usar esse vocabulário todo que a gente vai estudar na aula para você fazer o texto, tá bem? Vamos comigo? Exercício 1. Do you remember the difference between for sale and on sale? Look at the example. These cars are for sale at reasonable prices. Então, veja, quando a gente tem a expressão for sale, a gente está querendo falar o quê? Muito bem, a venda. Então, número 1, for sale, a venda. E number 2, beddings, que são roupas de cama, usually goes on sales in January. Então, quando a gente está falando on sale, a gente está falando em liquidação. Então, for sale, a venda. On sale, em liquidação, em promoção. Muito bom. Próximo exercício, number 3. Match the columns. Enquanto eu vou fazer a leitura das palavrinhas em inglês, vá tentando relacionar as palavrinhas e vendo o que você já sabe desse vocabulário. Tudo bem? Uma sugestão para você é que você vá pausando a aula. Então, eu vou fazer um exercício de relacionar a coluna. Pausa a aula, faça os exercícios e depois veja a correção na sequência. Sempre importante você tentar fazer em vez de ficar apenas copiando os exercícios e as respostas. Tudo bem? Número 1, a gente tem aqui, então, number 1, dream. Number 2, picturesque. Number 3, island. Number 4, hilltop. 5, attractive. 6, close to. 7, beach. 8, buyer. 9, packed with. Number 10, woods. Number 11, peaceful. And number 12, stay. Let's match the columns. Let's see. Então, se não deu tempo de você fazer ainda, pausa, faça e depois vai pegando a correção. Então, número 1, dream. A gente tem aí, em dream,
a gente vai ter a letra E, dream, sonho, ok? Dream, letter E. Number 2, picturesque. Picturesque é quase aí a palavra pitoresca. Algo que é bem curioso, algo que é bem diferente, algo que é pitoresco. Então, picturesque. Number 2, letter J. Number 3, letter L, island. Atenção à palavrinha island, que a gente não fala esse S aqui do meio, né? Então, island, letter L, ilha. Number 4, hilltop. Hilltop, letter A. A gente tem aí no topo da colina, né? Top, a parte mais alta. E hill, estamos falando de colina. So, number 4, letter A. Number 5, we have letter B, attractive, almost Portuguese, atraente. Number 6, close to, very simple. Number 6, close to, letter D, próxima a, near, next to. Number 7, beach. So this is so simple, letter H, praia. Number 8, we have buyer. Atenção em buyer. Se eu te perguntasse qual o processo de formação de palavras é usado nesse buyer, será que ele tem um prefixo ou um sufixo? Buyer. Coloquei um ER. O que eu acrescento depois da palavra, a gente chama de sufixo. E esse ER, ele transforma o verbo em substantivo. Assim com vários outros. Por exemplo, write, writer, paint, painter, buy, buyer. So, number 8, we have letter C, o comprador. Então, prefixo antes, sufixo depois. Então, coloquei o ER aqui, mudou aí a palavra. Number 9, packed with, letter F, a ideia de cheia de. Number 10, woods, letter D, bosque, floresta, né? Woods, né? Observe que tem esse S aqui, dando a ideia aí, então, de bosque e floresta e não apenas de madeira. Number 11, peaceful. Olha aí, um outro exemplo de palavra formada por sufixo, full. Full, cheio de. Se a gente tem peaceful, a gente tem aqui, então, a letra I, a ideia de tranquila, né? Calma, cheia de paz, peaceful. And number 12, the verb stay here. Aliás, não está como verbo, mas está como substantivo, estadia, né? Se tivesse verbo, se fosse verbo, teria o to. Então, a gente tem aqui o exercício number 2. Number 3, mayor. Mayor is a false friend. False friend, aquela palavra que parece, mas não é. O exemplo mais clássico de false friend in English, parents. Parents, que não são os parentes, mas são os pais. And here we have mayor is a false friend. Mayor is the elected head of a city. So the head of a city, mayor, means prefeito, okay? So number 3, mayor, the idea is prefeito, mayor. So far so good? Perfect. Agora, a gente vai saltar o exercício 4, e o exercício 4 vai ficar para você fazê-lo para a nossa próxima aula, tudo bem? Então, a gente vai para o exercício número 5. O exercício número 5, ele traz uma expressão que vai aparecer logo na primeira linha do texto. Ele fala assim, most young people can't get on the property ladder. Or, a synonym of the sentence, most people are unable to buy a first house or apartment. Primeiro, vamos analisar esse sinônimo aqui, essa explicação. A gente tem a palavrinha unable. Lembra que eu falei de processo de formação de palavras há pouco? Olha só, able significa ser capaz. Se eu coloco esse un antes da palavrinha able, un é um prefixo de negação. Lembra que eu disse? O que vem antes da palavrinha, mudando o sentido dela, a gente chama de prefixo, porque veio antes. E esse un é um prefixo negativo. Por exemplo, important. Se uma coisa não é importante, essa coisa é unimportant. Able, unable. Ou seja, não ser capaz. Most people. É sempre interessante lembrar que o most, quando vem antes de um substantivo, ele tem o sentido de a maioria. Então, most people are unable to buy a first house or apartment.
is the same as most young people can't get on the property ladder. Então, to get on the property ladder has the idea adquirir a primeira propriedade ou adquirir a sua primeira casa. Esse é o sinônimo aí que vai estar aí, aliás, esse é o sentido da expressão que estará na primeira linha do texto. Então, essa é a razão pela qual estou dividindo a aula em dois momentos. Hoje a gente desvenda todo o vocabulário do texto para que você, assim que eu terminar esses exercícios, possa ler o texto, adquirir esse vocabulário, porque, repito, é de extrema importância que você treine leitura de texto, porque nos vestibulares, no Enem, o que você será cobrado, 99% é interpretação de texto. E você só aprende a interpretar texto interpretando, lendo, tudo bem? Sem preguiça. Próximo exercício, number 7. In exercise number 7, we also have some expressions. E de acordo com o contexto, vamos tentar traduzi-las? Sugiro agora que você dê um pausa no vídeo, tente responder o máximo que você consiga e depois dê o play novamente. Tudo bem? Deu pausa aí? Faça, tenta fazer. Leia as frases. Muito bem. Agora vamos juntos. Número 1. The second-hand table was a real bargain. Quando eu tenho uma coisa que é de second hand, é uma coisa de segunda mão. Não é uma coisa de primeira linha. E essa coisa, essa mesa, essa second-hand table was a real bargain. When we have a bargain, we have something really, really cheap. So, bargain em português, barganha ou pechincha. Olha só, pechincha se escreve com CH e CH. Cuidado com a ortografia. Number 2. The bride looked gorgeous. When we have the bride, a gente está falando da noiva. E ela parecia gorgeous. Cuidado, não estamos chamando ninguém de gorda aqui, né? Gorgeous is the synonym for wonderful, marvelous. So, deslumbrante, maravilhosa, é a ideia de gorgeous. Number 3. The streets of the main village are still cobbled. Veja, essa palavrinha aqui tem a ideia de algo que é feito de pedra. Então, number 3, de pedra. Number 4, free food. Look, a question. Free food? It sounds too good to be true. Primeiro a gente tem a expressão it sounds, ou seja, soa, parece, looks like, sounds, parece. It sounds too good to be true. What's the catch? Como você traduziu isso aí? Comida grátis? Muito bom para ser verdade. What's the catch? Ou seja, deve ter uma desvantagem aí. Deve ter uma pegadinha. Por isso que a gente está usando o verbo catch. Catch de pegar, mas ter uma desvantagem. Ter aí uma pegadinha. Tudo bem? Ótimo. Temos mais expressões. Você já as fez? Se não, pausa novamente, lê as explicações e tente respondê-las. Tudo bem? Nada de ficar copiando. Number 5. Red tape. Red tape means burocracia, né? Quando a gente vai aí fazer um negócio, como o texto vai falar de compras de casa, será que a compra dessas casas por $1, aliás, por €1, envolve muita burocracia ou pouca burocracia? Casas por €1? Puxa, o que será que é isso? Number 6. He skidded on a patch of ice. Então, aqui a ideia de skidded, a ideia de derrapou, slipped, né? Então, patch, a ideia de um pedaço ou trecho, patch. Number 7, retreat. Retreat is a private and safe place. Então, retreat é um retiro, né? Retreat, retiro. Number 8, she planned a short stay in the hotel to celebrate their anniversary. Primeiro vamos fazer a análise da palavra anniversary. É diferente de birthday. Birthday, em português, a gente traduz tudo por aniversário. Mas, em inglês, birthday é exclusivamente para a data do seu aniversário. Birthday só pode ser isso. Qualquer outra comemoração é chamada de anniversary. Bodas de ouro, anniversary. Faço 20 anos de emprego, anniversary.
mês de namoro, anniversary, ok? So she planned a short stay. Lembra que a gente fez o match the calendar? Tem a ideia de estadia ou estada. She planned a short stay. So far, so good? I know you did a very good job. Let's exercise number 8. Let's do it. Here we have the expression in no time. Let's read. Vamos ler aqui a sentença em inglês, ver se a gente consegue colocar a tradução. Olha aí. I'll be there in no time. It won't take long. Ou seja, não vai demorar muito. Portanto, eu estarei aí em um instante. In no time. In no time é a ideia de rapidinho, sem demora. Vou fazer a lição. I will do the homework in no time. Vou fazer a lição just now, agora, num instante, ok? So, in no time. Todas essas expressões estarão no texto. Quando você for ler o texto, é interessante você pegar o que está aqui e aplicar lá no texto. Tudo bem? E aí, a gente chega ao penúltimo exercício que faremos na aula hoje. A gente, novamente, tem aqui algumas expressões e nós temos de traduzi-las. Expressões, algumas palavrinhas que não são tão difíceis assim. Convido você novamente a dar uma pausa no vídeo, ler as frases e, pelo contexto, veja se você consegue traduzir essas palavrinhas, tudo bem? Reforço, dê a pausa no vídeo quando eu pedir. Assim você vai aprendendo cada vez mais. E quando você precisar ler em inglês, você estará sucesso absoluto. Número 1. That sounds like a good idea. That sounds like. A ideia de sounds like, veja, parece, soa como uma boa ideia. Parece, soa como uma boa ideia. It sounds like a good idea. Number 2. I'd always dreamed of owning my own house, and now my dream has come true. Olha só o lema da Disney. Where dreams come true. Então, a ideia de come true, a ideia de tornar-se realidade. I'd always dreamed, ou seja, eu sempre sonhei em possuir on my own house, né? Ter a minha casa própria, own house. And now, my dream has come true. Então, come true, tornar-se realidade. Tudo bem? Number 3, we have a ideia de diminuir, reduzir. So, we have here, number 3, diminuir, reduzir. Number 4, a ideia é de dar para, no sentido de ver alguma coisa, avistar. Olha só. The hotel is in a lovely location overlooking the lake. Então, to overlook é a ideia de que dá para avistar. Lá no texto, ele fala que um dos atrativos da cidade ele fala assim, is to overlook the Mediterranean Sea. Ou seja, da cidade dá para avistar o mar Mediterrâneo. Imagina, comprar uma casa por €1 que dá para avistar o mar Mediterrâneo. Oh my gosh. Number 5, to liaise. To liaise means to be a link between two or more people, organizations, etc. Então, liaise é a ideia de intermediar, colaborar com alguém. Liaise. Então, veja, lá o texto vai falar que a prefeitura ela colabora com os compradores, sem burocracia. Without, qual é o termo burocracia mesmo? Red tape. Number 6. At the age of 21, she was dubbed the first lady of swing. Então, to dub é a ideia de apelidar. Então, ela era apelidada da primeira dama aí, né? The first lady of swing. Então, at the age 21, to dub. Dub também pode ser o verbo aí dublar, né? Como dub é um verbo regular, dobrei o B e acrescentei o ed. Number 7. The hotel is surrounded by its own gardens. Ou seja, to surround é estar cercado, rodeado por alguma coisa. Tudo bem? Tá indo bem aí? Tá acertando os exercícios? Que bom!
E o nosso último exercício da aula de hoje, tudo que nós já estudamos em português, ele pede para você relacionar com o inglês. Portanto, pausa o vídeo novamente, volta um pouquinho aí as suas páginas, releia o que nós já estudamos e tente relacionar essas colunas. Enquanto eu faço a leitura, também vá tentando colocar as letras certas, relacionando aí inglês com seu sinônimo. Número 1, decline. Number 2, dwindle. Number 3, to retain. Number 4, catch. Number 5, to purchase. 6, red tape. 7, liaise. Number 8, in no time. Number 9, to dub. And number 10, woods. Nós já fizemos todas essas palavrinhas. Conseguiu relacionar? Pausa o vídeo. Vamos lá? Pronto! Você que pausou, apertou o play novamente. Vamos fazer a correção. Número 1, decline. Decline, letra C, né? Reduction. Alguém gritou aí do fundo, puxa, mas não poderia ser a letra F? Por que não pode ser a letra F? Olha só. Verbo, verbo, substantivo. Substantivo. Por isso que aqui na número 1 é a letra C e na número 2 é a letra F. Tudo bem? Number 3, to retain. Retain, letter A. We have to maintain, né? A ideia de manter, a ideia aí de retain. Number 4, to catch. A ideia da letra G, né? To catch. Lembra lá que a gente falou da expressão, né? What's the catch? Qual é a pegadinha? Qual é a desvantagem? Por isso que a número 4, de acordo com o contexto que nós estamos estudando aqui, disadvantage, letter G. Number 5, to purchase, letter A. To purchase, letra A, né? A ideia de comprar. Number 6, red tape, a burocracia, né? Então, letra J. Number 7, liaise, letra D, to work together. Number 8, in no time, immediately, então, imediatamente. Number 9, to dub, letter E, to nickname. And number 10, woods, letter B, the same as forest. So far, so good. I know you did a very good job. E agora, it's your turn. What you are supposed to do now? You are supposed to do exercise number 4, que é o exercício de compreensão de texto. Aliás, desculpa, o exercício para verter as frases para o inglês. E depois que você fizer esse exercício 4, passando essas frases para o inglês, eu convido você a usar todo esse vocabulário que nós usamos na aula de hoje, que você leia o texto, entenda por que será que estão vendendo essas casas a $1, a €1. Por que será? E daí você vai fazer os exercícios de compreensão de texto. São exercícios no modelo do Enem. Então, você lê o texto, treina a leitura, pratica a leitura de texto, que é extremamente importante para você. Treina em 2 exercícios que são modelo Enem. No Enem aí, aliás, o exercício 1 é o modelo Enem, porque o modelo do Enem ele traz as perguntas em português e as respostas também em português. Então, no exercício 1, modelo Enem, e o exercício 2, ele traz a compreensão de texto em inglês. Tudo bem? Para te ajudar um pouquinho, eu vou deixar um link de uma reportagem feita nessa cidade em que estão vendendo as casas a €1. Aliás, a reportagem vai falar dessa cidade e de uma cidade vizinha, que também está com esse programa de venda de casas a €1. Vou deixar o link para você e eu sugiro que você faça sempre nessa seguinte ordem. Faz o exercício 4, lê o texto, faz os exercícios de interpretação de texto e assista ao vídeo. Tudo bem? Ótimo! Ele vai te ajudar a entender um pouquinho esse texto, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, escreve para mim, englishteam.campestre@gmail.com. E na aula que vem, na próxima aula, nós faremos a correção desses exercícios que eu estou deixando como tarefa para você, tá bom? Então, te encorajo a ler o texto, que é extremamente importante que você
tente ler, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Bye, bye!